o que que eu pensei para hoje? Vamos falar sobre a nossa parcial da AV1, né? Que eu disse a vocês que eu ia mudar o formato. O que que eu pensei? Eu mandei já pro grupo, já coloquei disponível no Moodle. Tainara já mandou pro grupo de vocês, a turma. Eu planejei pra gente uma AV1 dividida na parcial, valendo 4 pontos, onde vocês vão fazer uma análise crítica de um filme. Vocês já fizeram análise crítica em algum momento na faculdade? Algumas várias. Algumas várias. Pronto, análise Algumas, crítica. A análise crítica nada mais é do que analisar criticamente a partir do conteúdo que o professor dá com as situações que o filme apresenta. Então, eu trouxe para vocês algumas indicações de filmes, tá? Caso vocês queiram pensar em trabalhar em outro filme que não seja esses que eu indiquei, vocês podem me informar anteriormente qual filme vocês vão fazer a análise para que eu possa assistir, tá? Então, por quê? Porque não adianta eu corrigir uma análise crítica de um filme que eu não assisti. Então, se vocês quiserem escolher um filme que não esteja dentro desses que eu indiquei, só me avisem para que eu possa assistir. Eu indiquei alguns dentro daquelas orientações. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, só para mandar aqui. Não vai abrir, tá travando meu computador. Mas enfim, eu assisti recentemente um documentário. Tainara postou no grupo da sala e eu postei agora no grupo da gente que vocês têm dos professores, tá? Eu indiquei alguns documentários, filmes que dá para vocês fazerem a correlação. O que eu quero que vocês relacionem com o conteúdo, né, e tragam o papel do psicólogo na situação Isso, boa, Giovana, obrigada por mandar. Que vocês coloquem a atuação do psicólogo organizacional dentro do contexto do trabalho, do filme, tá certo? Então, ele é simples, vocês precisam me entregar, né, só no final do mês, né? Então, dá para vocês fazerem com tempo. Eu estou à disposição para vocês tirarem dúvida, me mandar para alguma possível correção anterior. Vocês podem fazer em trio, tá? E vocês me enviam, né, por e-mail até a data que eu coloquei aí nas orientações gerais. Outra coisa que é importante vocês saberem: a nossa nota de AV1 vai ser a nota da parcial, que vai valer 4 pontos, que é essa análise crítica. Deixa eu só aceitar algumas pessoas aqui. Vai ser a análise crítica do filme, que vale 4 pontos. Não tô conseguindo não, peraí. E eu vou disponibilizar para vocês, pode ser individual ou em trio, ou em dupla, tá? No máximo 3 pessoas, é isso que eu queria colocar, tá, Daniela? Então, pode fazer individual, ou em trio, ou em dupla. No máximo 3 pessoas, tá? Tô tentando aceitar, tá, gente? As pessoas aqui que entraram. Camila e Carlos, eu não tô conseguindo. Carlos já tá aqui? Ou é outro? Gente, então assim, eu já fui tirar, ainda continuo chiado. Um barulho bem esquisito no fim do telefone. Gente, então vamos lá. A nossa parcial vai ser a análise crítica. A nossa AV1 vai ser uma prova que será postada no Moodle. E eu vou postar ela, né, Pronto. Tá ótimo, então. E Camila já tá aqui? Camila podia entrar e sair de novo. Avisem aí a ela. Tá travando as pessoas para entrarem. Tentando aceitar. E a nossa parcial eu vou postar
no Moodle a prova no dia 27 de abril e vocês vão ter até o dia 8 de maio para aceitarem, para responderem. Agora a prova ela é feita individualmente. Vai ser pesquisada, porque vocês vão ter 2 semanas para responderem, tá? Então, é importante que vocês fiquem atentos, né? Quando eu postar no Aluno Online não, no Moodle, vocês vão pegar elas e vocês vão ter 1 semana para responder, tá? E aí vocês me mandam por e-mail e aí a nota vai ser dada de acordo com a atividade que vocês vão fazer. Pode perguntar, Leila. Tô perguntando não, tô aplaudindo. Ai, foi? Pensei que é porque eu ainda não tô entendendo esses códigos não, tá, gente? Então, assim, eu não tô conseguindo aceitar a Camila. O Moodle que vai fazer a prova, não. É assim, eu vou disponibilizar o arquivo no Moodle, lá na plataforma de EAD que vocês estão utilizando, estão tendo acesso. Vocês vão baixar a prova e vão responder, tá? O Moodle é a plataforma EAD da gente, tá, Ailane? Aí você vai, responde e me manda por e-mail, ou até lá a gente vai conversando para vocês responderem, tá bom? Então é isso sobre a parcial. Eu coloquei esse documento no grupo e no Moodle para que vocês tenham acesso a todas as informações. Caso vocês tenham alguma outra dúvida, gente, podem me perguntar, tá certo? Tranquilo? Podemos seguir com o conteúdo? Podemos? Pronto, então vamos lá. Vou admitir agora, Camila e Jaciane, porque estava travada. As datas é assim, deixa eu olhar aqui, tá? As datas para a parcial vai ser no dia, o prazo para entrega da parcial vai ser dia 5 de maio, tá? Dia 5 de maio é as datas da entrega de parcial, é uma terça-feira. E a prova de AV1 vocês vão me entregar, porque vocês podem me enviar por e-mail até o dia 8, né, de maio, até a sexta-feira, que é o último dia para fazer as provas de AV1, tá certo? Então, o prazo da parcial até dia 5 de maio e a AV1, que eu vou postar dia 27 de abril, vocês vão me entregar vão ter 2 semanas para responder e vão me devolver dia 8 de maio, tá bom? Então, todas as provas vão ser assim, das outras disciplinas também? Não sei, porque ficou aberto para cada professor criar o seu modelo de avaliação. Então, não sei se os outros professores vão utilizar, tá certo? Assim, a questão das questões, como eram feitas antes, tipo, objetivas, Não. outras abertas, como alterou? Foi orientado para mim. Eu escolhi fazer a prova e aí eu preciso fazer só de questões abertas. Então a prova vai ser toda de questões abertas, tá? Mais alguma dúvida? Então vamos lá, gente. Vou espelhar aqui a nossa aula. Deixa eu só abrir aqui para vocês. Vocês já conseguiram baixar as aulas do Moodle? Agora é meu cachorro, tá, gente? Desculpem aí. Ótimo. Qualquer coisa, vocês podem me pedir que eu mando no grupo também os slides, tá? Genilson saiu, vou colocar novamente. Pronto. Gente, só fazendo uma retomada de conteúdo. Eu vou disponibilizar agora os slides, tá? Para vocês acompanharem. Vou fazer uma retomada de conteúdo, porque inclusive pode ter pessoas aqui que não participaram da aula, da nossa última aula presencial, que se a gente soubesse que ia ser nossa última aula presencial antes dessa Covid, a gente tinha feito, era uma festa, né, para comemorar nossa aula,
Mas enfim, vou fazer uma retomada desse conteúdo porque já tem algum tempo que a gente viu ele, tá? Eu vou fazer só um resgate, trazendo alguns pontos para vocês. Esse capítulo ele fala da inserção do psicólogo nas organizações de trabalho. Então, quando eu falei para vocês, na época que a gente tinha aula presencial, na nossa última aula, eu trouxe para vocês que o psicólogo entra nas organizações de trabalho, né, a partir, né, da compreensão do trabalhador enquanto lugar, o trabalhador precisa ter o lugar certo, né? A gente entra nas organizações na ideia de que nós, enquanto psicólogos, a gente conhece melhor, né, o sujeito, as pessoas, né? E aí a Elaine fez uma pergunta assim, prof, o que, eu não entendi essa tua pergunta, Elaine, o que é agente de reprodução do sistema? Não entendi essa... Professora, que aqui no material tá assim, como afirma Malvese, 1979, esse viés consolidava a imagem, o estereótipo do psicólogo como agente de produção do sistema. Pronto, era aquele psicólogo, Alane, que simplesmente reproduzia aquilo que a organização pedia, ele não fazia nenhuma mudança. Ele era um reprodutor de um sistema que muitas vezes era um sistema precário de organização, era um sistema que fazia com que as relações trabalhistas elas fossem desumanas, elas fossem mais precarizadas. Então, quando ele diz que algumas condições, principalmente quando o profissional ele trabalhava apenas com recrutamento e seleção, sendo um reprodutor de um sistema, é porque ele não provocava nenhuma mudança. Ele só fazia o que era mandado ser feito. Ele não promovia mudanças organizacionais, só reproduzia. E era como uma máquina. Faz o que eu estou mandando. E o psicólogo não nasceu, a psicologia não nasce para reproduzir o que as pessoas pedem. Ela nasce para transformar. Se nós não conseguirmos transformar as pessoas através da nossa escuta, através dos próprios processos dela, a gente não está sendo psicólogo, entendeu? Eu até tirei o fone, gente. Tá sem o meu ouvido, mas tá sem o fone, então eu vou botar. Vamos lá. O que a gente discutiu na aula anterior nas aulas anteriores, foi que tá dando pra ouvir? Eu coloquei o fone novamente. O que a gente discutiu é que o psicólogo, ele tem a principal característica do psicólogo nas organizações é que ele fazia recrutamento, seleção e aplicação de teste. Inclusive, ele entra nas organizações através do teste psicológico. Hoje, essa aí é uma imagem muito marcante do psicólogo, que ele faz a aplicação de teste, né? Então, querendo ou não, hoje, os testes psicológicos é ainda o nosso material que é exclusivo de uso do psicólogo, e algumas organizações confiam nessa ciência, né, que é o teste psicológico, nessa formatação de inovação científica, e ainda assim a gente consegue entrar nas organizações de forma mais compromissada, mais validada, tá? Então, o que a gente discutiu nas aulas anteriores era que esse rigor, né, teórico do teste psicológico fazia com que, né, trouxesse uma característica inovadora. Por quê? Porque os administradores até hoje, gente, visualizam o teste psicológico, olham pra gente enquanto psicólogo e dizem assim, tu tá lendo minha mente, tu sabe que eu tô mentindo. E quando vocês olham o comportamento da gente, a forma que a gente senta, a forma que a gente anda, vocês sabem se a gente é um bom profissional ou não. De fato, o comportamento revela muito sobre a pessoa, mas a gente não fica atrás desses tipos de comportamento dentro do trabalho, não. Não é nosso papel, a gente tem muito mais o que fazer do que estar observando a forma como um trabalhador se senta ou deixa de se sentar. Então, até hoje, a área empresarial, eles consideram de forma muito valiosa os testes psicológicos, e ela ainda é muito utilizada dentro do trabalho. Não sei se vocês lembram, né, e eu acho que nem Marcelo nem a Aline comentaram na conversa anterior se eles usavam teste psicológico, mas eles entraram no trabalho porque eles também fazem aplicação de teste psicológico. Então,
o trabalho que eles realizam poderiam ser realizados por administradores ou gestores de RH. Não são pela ideia, né, na dependência do teste psicológico, porque a maioria das pessoas que vão entrar nas organizações aplicam teste psicológico, tá? E aí foram uma das discussões que a gente teve, né? Que aí, quando a gente trabalha só com recrutamento e seleção, a gente tem um viés muito tecnicista no trabalho, porque é um trabalho técnico, operacional. Né? Outra coisa que a gente discutiu foi que a psicologia organizacional, ela é muito recente, né, enquanto consolidação de competências no trabalho. Por quê? Porque ela só em 2001 é que ela cria uma associação, né, da área de psicologia organizacional do trabalho. E essa associação, ela traz um rigor técnico profissional que faz com que eu, enquanto psicóloga organizacional, eu possa me remeter ao ser associada para tirar dúvidas, para pedir auxílio, tá? Então, ela é muito nova enquanto configuração, né, profissional aqui no Brasil, tá certo? E aí, né, é uma das coisas que mais vocês vão ouvir falar sobre nossa atuação enquanto psicóloga organizacional, que é o nosso papel, é alinhar os objetivos e valores dos profissionais com os objetivos da empresa, da organização. A gente precisa fazer, né, de forma muito minuciosa e detalhada, né, fazer com que o patrão, né, e o funcionário eles sejam vistos como parceiros do negócio. Eles só vão conseguir alcançar os objetivos da organização se eles se entenderem como parceria, né, como de mãos dadas. O que é que eu estou querendo dizer com isso, gente? Vocês já brincaram de cabo de guerra? Acho que alguém aqui já deve ter brincado de cabo de guerra na vida, né? Aquele jogo de cordas que um puxa de um lado do outro, uma relação de ganha-ganha. As relações trabalhistas, elas precisam ser vistas como um cabo de guerra. Se um lado soltar, não é porque perdeu, porque um perdeu, os dois perdem. Porque quando um cabo tora, quando um solta, o outro desiste, o outro tende a se perder. Então eu vejo muito o papel do psicólogo organizacional fazendo esse lugar de mediação entre interesse das pessoas e interesse dos empresários, tá certo? Esse é um dos papéis fundamentais da gente enquanto psicólogo organizacional. Outra coisa que nós dissemos... Nem todo dia dá para assistir ao... Mas aqui agora é. Hoje, Erlândia, tu quer falar? Não, desculpa. Pronto. Então, assim, o autor desse texto, ele traz um esquema de níveis de intervenção em psicologia organizacional. O que são níveis de intervenção? Eu expliquei isso detalhadamente na sala, tá? Esses níveis de intervenção é onde os psicólogos organizacionais geralmente atuam. Será se as atribuições deles são mais técnicas, são mais estratégicas, são mais políticas? Né? Então, vejam uma coisa, né? Vocês conseguem lembrar do que Marcelo e Aline falaram na aula anterior? Vocês conseguem ver se os trabalhos que eles realizam lá é mais de nível estratégico, mais de nível político ou de nível técnico? Pensando o seguinte: o psicólogo em nível técnico, ele trabalha com procedimentos e instrumentos conhecidos e padronizados, tá? Vocês lembram que Marcelo relatou pra gente que fazia seleções de um formato que era vindo lá da matriz, né? Para ele apenas fazer, que inclusive agora ele tem que fazer seleção remota. Vocês lembram que ele trouxe isso na fala dele? Ele tem uma atuação tecnicista, tanto quanto a Aline também tem. Só que a Aline, ela traz na fala dela algumas atuações dela extremamente estratégicas para o trabalho. Então, ela trabalha com processos de reformulação de políticas da empresa, com estratégias que vão de encontro ao interesse da empresa, né? Então, esses 3 níveis de intervenção do psicólogo organizacional do trabalho são áreas em que vocês vão ver que, por exemplo, a maioria dos profissionais recém-formados,
eles entram nas organizações atuando em nível técnico, com processos e instrumentos conhecidos e padronizados, ou seja, geralmente é recrutamento, é seleção, é treinamento que já tem lá o script de como é que tem que ser feito, né? Por exemplo, eu fiz essa provocação com vocês na sala de aula ainda presencial, que eu disse assim, quem quiser fazer seleção, né, eu posso treinar vocês em uma tarde. Eu falo para vocês como é que deve ser um script de uma seleção e vocês vão sair preparados, né? A experiência vai moldando vocês e vai dando mais rigor teórico, mas vocês conseguem fazer. Então não precisa ter tanta experiência, não precisa tanto conhecimento, vocês precisam saber fazer e eu ensino a fazer. Então é algo muito tecnicista, entendeu? Então não é algo que demanda tanto tempo para ser realizado, tá? Isso são diferentes níveis de intervenção nas organizações. E aí na semana passada, né, especificamente, eu convidei Marcelo e a Aline, né, para falarem sobre os desafios na prática profissional deles. E aí eu queria aproveitar esse momento para pedir um feedback para vocês de como foi a experiência de vocês na aula anterior. Me digam aí o que vocês acharam da fala deles. Eita, gente, eu não tô gravando a aula. Pera. Ah, sim. Tô? Não lembrava que eu tava gravando. Tô, né? Ainda bem. Me digam aí, gente, o que vocês acharam sobre a fala dos meninos na semana passada? Foi esclarecedora? Deu pra vocês entender? Ou ficou mais confusa a atuação do psicólogo? É muita informação. Vocês conseguem me dar algum feedback? Vamos, gente, falem. Não acharam nada? Se vocês estivessem na sala, eu conseguiria ver o olhar de vocês, mas aqui eu só consigo ver poucas pessoas aqui com o vídeo aberto. Mas me digam aí o que vocês acharam sobre o que os meninos trouxeram na semana passada. Conseguiram ver os desafios da atuação do psicólogo? O que mais chamou a atenção de vocês? Demais, foi a questão de estar sempre trabalhando em prol, realmente, do trabalhador, mas tentando, eu vi assim, uma perspectiva que ela ajuda o trabalhador, mas tem que tentar, de todo lado, ter um acesso melhor ao empregador. Falar de um jeito, de outro, tentar convencer. Eu acho muito desafiador isso. Você tem que ter muita lábia, realmente, e a pessoa tem que estar aberta para isso. Então, acho que o maior desafio do psicólogo organizacional é isso, é tentar abrir os olhos das pessoas, e movimentar uma empresa que já está naquele sistema há não sei quantos anos e sair daquilo. Aliás, toda mudança ela sempre vai vir com problemas, resistência, adaptar e tudo. Então, eu assim, para mim, eu vi um desafio muito grande. É muito desafiador a psicologia organizacional. Nenhuma psicologia é fácil, né? E aí eu digo que a minha é mais difícil porque, lógico, eu atuo nela, né? Então eu consigo dizer que ela é desafiadora, né? Mas eu consigo olhar para outras que eu ainda acho que é mais desafiador, que para mim é complexo demais. Por exemplo, a área jurídica, que eu acho que inclusive que tu tem interesse, né, Aline? Nessa... Eu mesmo não. E não? Então quem é a aluna que tem interesse na área jurídica? Que eu até fiz um exemplo na... Eu acho que era Tainara. E era? Não lembro. Era eu. Só que porque no exemplo ela quis, porque queria ganhar, porque ganhava mais dinheiro. Ah, lembrei agora, tá vendo aí os interesses? Gente, esses desafios que a Aline citou tem a ver com essas questões, né? De combater mesmo. Acho que o texto fala bem essa palavra. Combater autoritarismo, privilégios, preconceitos e injustiças no trabalho. Porque é o que mais vai existir, gente. Vocês lembram que Marcelo deu um exemplo para vocês na aula anterior daquelas
situação em que um diretor de outra matriz quis travar a seleção de uma pessoa, e aí ele teve que utilizar, como a Aline colocou, toda uma lábia, toda uma persuasão, conhecimento para defender o posicionamento dele, entendeu? A gente lida muito com egos, com poder, né? Esses autoritarismos estão presentes em todo lugar nas organizações, é o que faz o campo se movimentar. Então, isso é algo que é o maior desafio das organizações, essas injustiças, os apadrinhamentos que existem do trabalho. Eu acho que isso vai ter em toda a organização e a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente faz, tá? Porque isso aparece constantemente e não existe, gente, receita de bolo para isso. Qual a nossa receita? Qual o nosso o lugar da gente enquanto psicóloga, o nosso código de ética? O que não está no nosso código de ética, a gente não deve fazer, entendeu? A gente não pode infringir o nosso código de ética. Então, qual a nossa receita de bolo? O nosso código de ética, mas a gente não pode aceitar esse tipo de comportamento autoritário dentro da empresa, tá? Isso é um dos desafios da nossa atuação, né? E aí, gente, a gente vai estar o tempo todo conciliando esses interesses das exigências do ambiente de trabalho, as expectativas e necessidades do trabalhador, porque há um distanciamento muitas vezes enorme entre isso. Eu dei o exemplo para vocês, eu lembro aqui na sala, né, que eu peguei Tainara e peguei outros 2 alunos, e a gente fez qual a expectativa deles sobre o trabalho, né? Quanto é que eles querem ganhar, qual a carga horária que eles gostariam de receber. Vocês lembram desse exemplo que eu dei em sala? Eu fiz esse exemplo pegando os parâmetros de expectativas que a gente tem sobre um trabalho, mas qual realmente as expectativas e necessidades da empresa sobre eles. Existe esse distanciamento, por isso que é tão importante que a gente saiba fazer um processo de seleção em que a gente escolha as pessoas que consigam ter uma maior afinidade com o que a empresa necessita, porque senão vai ter sofrimento para o trabalhador, que naquele momento quer ser contratado só por causa da remuneração, né? Mas é um trabalho que desgasta muito o profissional e traz adoecimentos para ele, então a gente tem que ter cuidado com isso. Então, qual o nosso papel? É fazer com que isso seja o menos distante possível. Então, nosso papel é minimizar e aproximar essas exigências e essas expectativas de ambos, entendeu? Então, se eu tivesse que desenhar aqui na sala, por exemplo, eu faria um lugar em que esses 2 campos estivessem mais próximos. Eu preciso aproximar as exigências do trabalho, as expectativas do trabalhador. Quando eu estou alinhado, quando esses 2 estão andando juntos, eu tenho menos sofrimento, eu tenho menos conflito no trabalho, as pessoas trabalham mais motivadas, mais satisfeitas, tá? Então, esse é o nosso papel, é minimizar esse distanciamento, tá? Dúvidas sobre isso? Sim ou não? Vamos lá, então. O que eu vou apresentar... Professora? Diz. Não é nem uma dúvida, mas assim, um comentário, assim, que eu acho uma das partes mais complicadas, principalmente na parte de recrutamento, né? Que você vai contratar uma pessoa ali que ela tá, às vezes tudo bem, ela tá com um perfil no currículo e tudo, mas dependendo do cargo, né, na prática é totalmente diferente, porque numa seleção a pessoa vende o que ela quer mostrar ali. Vende. Como também tem gente que é super capaz e às vezes trava, né? Então, um rapaz lá, ele falou que, num exemplo lá, ele colocou até o trabalho dele em risco, né? Então, se, por exemplo, a pessoa não passasse um feedback bom, né, daqui a 2 meses, como é que seria? Ele tá ferrado, e por isso que a gente tem que ter muito peito, né? Eu acredito que essa pessoa deve ter demonstrado muita competência para ele segurar isso. Possivelmente, poucos psicólogos arriscam o seu emprego por um candidato, tá? Mas eu digo por experiência própria, assim, que eu já participei de seleções de pessoas que estavam comigo, era super desenrolada, altamente qualificada, mas no dia a dia, assim, era outra coisa. Eu sei como é.
E aí tem também o contrário. Uma vez eu quase perdi o meu emprego no trabalho porque eu não queria fazer a contratação de uma pessoa que eu achava que não tinha o perfil da empresa. E a gestora de área, eu quero essa pessoa, né? Eu quero, bateu o pé, contratou, mas ela não tinha o perfil, né? E eu fiz uma descrição, um parecer técnico sobre a minha avaliação sobre o perfil da candidata. Gente, ainda bem que eu estava certa, eu não queria estar, né? Mas eu estava, né? Não deu 3 meses, a pessoa mesmo pediu demissão do trabalho, porque não aguentava. Inclusive a gestora pressionou bastante a menina e a menina desistiu do trabalho. Então tem essas questões que a gente vai vivendo no trabalho. E aí, né, eu queria fazer o seguinte, gente, como só falta 4 minutos para terminar essa aula, eu vou mandar outro link, porque assim o próximo vídeo ele fica completo com novo conteúdo. Então, até aqui foi só revisando o que a gente viu nas aulas anteriores, e o próximo é conteúdo novo que vocês ainda não tiveram explanação, para ficar no YouTube, tá certo? Entenderam? Eu fecho. Oi? Só queria fazer um lembrete. Quem está com dificuldade de entrar no Zoom, que aparece que o administrador ele tem que liberar ou aceitar, pode deixar aquilo que ele sai sozinho. Né? Já entra na reunião. E eu tô aceitando, eu tô olhando aqui, não tem ninguém ainda esperando não. Mas se eu vou ficar olhando, mas foi bom esse lembrete, viu? Vou fechar aqui, aí a gente volta no próximo vídeo para dar o conteúdo novo.